Hoje é dia de falar de Chevette aqui na garagem, a bordo desse exemplar de 1979, ano do meu nascimento, da versão L. A versão SL era mais comum, mais bem acabada, também alguns detalhes especiais. Teve o Chevette em casa, mas vou contar essa história toda a partir de agora. Saudações, pessoal! Bom, como vocês viram na cabeça do vídeo, hoje é dia de falar de Chevette, na capa do vídeo também. Isso me lembra que a gente gravou com o Chevette SL, era um 78, há alguns anos. Um carro de um saudoso amigo que nos deixou recentemente, ele tinha um Chevette Tubarão também, teve outros carros, a gente gravou umas 10 matérias e realmente uma pessoa muito legal, e que era o Vincenzo Campana, né, que é o filho dele, está aí hoje com os carros, a gente vai falar em breve sobre isso também, numa matéria própria. Bom, Chevette é um carro que eu gosto, quem segue a garagem sabe disso, minha mãe teve um GP2 77, e em casa teve um 78, mas um SL, cara, interior monocromático, um carro que eu quase nunca falei sobre ele, mas é um carro bem interessante também. Como a gente sabe, o modelo chegou por aqui em 73, eu falei, é um Opel Kadett, falei numa matéria recente de Kadett, o Kadett GLS 98, e justamente, né, a ideia do Chevette foi ser lançado um pouquinho antes aqui do que na Europa, o que era uma grande exceção, e é um carro que a Chevrolet trabalhou muito para lançar aqui no Brasil por conta justamente da época, dos concorrentes da época, e se a gente for pensar mundialmente falando, foi um lançamento extremamente importante para o mercado nacional. A primeira versão, chamada Tubarão, ela foi substituída por esse aqui, né, em 78. Houve aquela mudança 77, 78 e chegou essa frente remodelada. Uma coisa bem bacana desses Chevettes aqui é que, para mim, desde criança, eu sempre achei ele parecido com um Pontiac. Ele parece um mini Pontiac. É legal porque assim, o Tubarão é uma versão que eu gosto também, e esse aqui são os meus Chevettes preferidos em termos de design, em termos de estilo, e a engenharia da Chevrolet, né, o departamento de design fez esse facelift, ficou muito bem acertado, e quando a gente olha o período, esses Chevettes 78, 79, a gente pega e vê que eles realmente foram muito felizes no desenho, até com o momento histórico que a gente estava vivendo. Curiosamente, foi um Chevette que teve relativamente pouco tempo de vida, porque na sequência, né, em 80, houve outra mudança, chegou a versão hatch também, um negócio inédito, então ele teve uma vida pequena, um Chevette até raro por conta disso. E esse aqui da versão L também. O SL era mais completinho, tinha aqueles detalhes imitando madeira e tal. Esse aqui não tem nada disso, mas é legal por conta disso, né? Às vezes eu falo aqui, as versões simples, elas chamam a atenção também, justamente por serem simples, mais espartanas, mais baratas na época. Até para fazer o roteiro desse carro, eu estava pesquisando o arquivo da Quatro Rodas, o acervo digital, e eu achei lá uma matéria de 77, né, que já houve a mudança, né, 77, 78, o Tubarão deu lugar a esse aqui, e na matéria eles tinham um Chevette lá básico, com rodas básicas mesmo, sabe aquelas rodas de step, bem curioso, né? Você fala, pô, parece que o carro está com uma roda básica temporária. Não, mas era roda de série mesmo, porque era uma versão simples. Era um comparativo com Brasília e com Corcel também. Bom, a primeira coisa para falar desse carro, e aí, que parece um mini Pontiac, é essa dianteira, né, com as entradas de ar. Ele tem aqui uma grade, são duas grades, né, como se fosse um espaço bipartido. Eu acho isso bem acertadinho. Para-choque cromado também, bonito, né? Estava até conversando com o Guilherme sobre esse carro, as características que ele tem, algumas coisas foram customizadas pelo proprietário, é uma coisa que acontece com o tempo, né? Mas a pessoa pega uma versão e vai botando acessórios de outra. Provavelmente foi o caso dessa faixa lateral, que ficou bonita, né? Ficou legal, porque é algo usado pela versão SL. E o detalhe das rodas com sobrearos cromados. Sobrearo cromado, aliás, era um negócio que era moda na década de 70 e na década de 80 também. A gente vê passar TS com sobrearo cromado, ou seja, fica uma característica bem legal. Uma coisa que eu gosto do Chevette está aqui desse lado, que é o tanque de combustível, a entrada do tanque de combustível. Cara, você olhava em posto, onde fica o tanque de combustível, né? Porque a gente já falou aqui de Corcel e outros carros que ficava atrás, né? O Chevette era do lado. E ele é um carro seguro por conta disso, foi muito elogiado na época pela imprensa, nos testes de então da época, né? Que eram feitos de segurança, realmente foi um carro elogiado por contraposição do tanque, desde o Tubarão, né? Também. E chegando aqui na parte traseira também, outro detalhe que eu acho bem bonito desse carro, né? Essa traseira com essas lanternas vermelhinhas, cara, isso aqui é muito charmoso. E o detalhe aqui, bom, o SL tinha aquela parte preta, esse aqui não tem, como é uma versão de entrada, e esse badge aqui da
da Pompeia Veículos, né? Esse logo deles, que era furado, cara, muito engraçado. Um SS4 era o logo, né, que era furado, mas ok. Agora as concessionárias, elas furavam também a lata do carro. Tanto você via antigamente, você via o carro com alguns anos de uso, chovia, lavava e tal, e isso dava uma enferrujadinha, daí ficava aquele escorrido. Você pode ver que tinha muito carro que acontecia exatamente isso. Mas enfim, esse carro é legal porque apesar dele ser basicamente um tubarão com um facelift, uma mudança, mas ele tem uma personalidade própria, eu acho legal por isso. Uma vida curta no mercado, mas é um carro que tem uma personalidade legal. Agora vamos aos detalhes interessantes. Bom, eu comentei aqui e exatamente, hoje em dia, a gente sabe que muita coisa é comum, hoje em dia todo carro tem um mínimo de equipamento, ar-condicionado e tal. Mas, antigamente, pequenos itens deviam ser valorizados porque eram acessórios, eram opcionais. Por exemplo, cara, olha só, esse vidro aqui. Parece um detalhe, cara, mas você imagina quem ia atrás, que não tinha ventilação, especialmente porque, vale ressaltar, ó, o Chevette não tinha quebra-vento. Cara, quebra-vento é um negócio que ajuda muito, meus amigos, ajuda bastante quando você está andando, né? No trânsito não. Mas ó, agora é o mundo da simplicidade. Isso que é uma coisa também que é cativante, né? Detalhe aqui, ó, banco baixo. E olha só a textura desse banco, né? Um veludo. Outras coisas legais, um barulho de porta, voltamos com esse espaço que é bem legal. Olha que interessante, a padronagem de acabamento bem simples do carro, como era uma versão L e não um SL. O SL vinha com aqueles apliques imitando madeira, enfim, né? O SL. Agora o L, ó, bem simples. Ó, o painel também. O painelzinho ainda tá. Talvez esse painel o proprietário também tenha colocado anterior, na época, uma customização, né? Mas olha que interessante. O SL vinha, salvo engano, com relógio aqui. Mas ó, que interessante aqui também. Ó, luzes espia, temperatura, combustível, o velocímetro, ou seja, o essencial. Mas eu gosto muito, cara, do painel desses Chevettes, cara. Eu particularmente gosto. Difusores de ar, olha que interessante, difusores de ar. E nós temos o rádio, cara, esses rádios de época FM. Pá, beleza, é isso. Tem um console aqui, câmbio de 4 velocidades, Chevette tração traseira, câmbio sempre em ótima posição, gosto muito. Uma coisa engraçada também desse carro é justamente uma coisa aqui que eu vou comentar. Eu lembrei agora da minha tia. Esse carro provavelmente foi usado algum tempo, durante alguns anos. Sabe aqueles bom ar que você punha aqui, abria, era um negocinho redondo? Minha tia, nos carros dela, ela usava, né? Então lembrei, agora voltei na infância, quando eu entrei dentro desse carro, além do cheiro de Chevette mesmo, tinha esse cheiro desse bom ar, que é um negócio impressionante, meus amigos. E a última coisa para falar daqui de dentro, olha só. Isso aqui é bacana, né? Ó. É isso aqui, cara. Olha que documento histórico que a gente encontra. Eu adoro encontrar essas coisas dentro do carro. Autorização para estacionamento do metrô. Ó, para os veículos. Esse Chevrolet é o Chevette, com a placa antiga, e o Opala. O cara tinha 2 carros, cara. Olha que interessante. Órgão aqui, Antônio Campana. Ó, assinatura aqui, ó. Quando solicitado, o motorista deverá identificar-se. Olha a data. 23 de outubro de 79. Eu tinha pouco mais de 6 meses. De 4 meses de idade, quase 5. Fantástico encontrar isso, meu amigo. É o túnel do tempo, cara. É incrível encontrar esse tipo de coisa dentro dos carros. Eu acho como se ligasse a história nesse momento aqui. E também outro detalhe bacana aqui, ó, assim como o Passat, o Chevette, se a gente for analisar, ele tinha uma capacidade de carga razoável para um carro compacto. Olha só, o porta-mala é fundo, né? Tem aqui o step. Realmente interessantíssimo, se a gente for pensar novamente na categoria de carro a qual ele pertencia. Olha esse detalhe que interessante da etiqueta com informações sobre pressão de pneu e tal. Como eu falei, além do documento lá da frente, né, isso aqui é algo bem legal de sempre encontrar nos carros antigos que a gente faz matéria. E também, eu acho que um dos pontos bem legais do Chevette era a mecânica. Esse motor de 1,4 litro, ele acabou ficando muito bem acertado para a proposta do carro, dentro da ideia, do contexto do carro. Eu acho que foi um dos grandes acertos da GM na época.
muito bem. Freio de mão solto, vamos que vamos. Saudade de guiar um Chevette. O Chevette é um dos carros nacionais bem mais acertados da época, dos anos 70. Porque, por conta da tração traseira, é uma característica que acabava sendo um diferencial também aqui no nosso mercado. E ele tem o cardan, né, que passa aqui o eixo cardan, portanto a alavanca de câmbio fica numa posição mais elevada, um pouquinho mais alta. Isso acaba tornando o ato de dirigir até mais prazeroso de maneira geral. Ou seja, é um carro legal de andar por conta disso. Outra coisa interessante, cara, o motor 1.4 também, eu acho ele um motor na medida para o Chevette, cara. A gente já gravou com Chevettes diferentes aqui na garagem, né? Em termos de preparação, 2.2 turbo, uns 6 cilindros em linha. Cara, mas o 6 em linha é muita coisa pro Chevette, sabe assim? O 6 em linha é uma mecânica que não fica muito legal, por conta de ter que trazer a parede de fogo para dentro do carro. É meio estranho na prática você usar o 6 em linha, né, no Chevette, por conta dessa ergonomia toda. É um carro que tem uma ergonomia muito legal, a dirigibilidade do Chevette é muito boa. E é legal, eu já comentei isso aqui, o carro com tração traseira, ele acaba sendo mais incomum, né, aqui no Brasil, no nosso mercado, principalmente porque historicamente muitos carros que tiveram sucesso de mercado, tração dianteira, como a família BX, né, da Volkswagen, então a tração traseira ficou meio em segundo plano. O Chevette, como um carro Opel, né, originalmente europeu, então ele tem essa sacada de ter tração traseira, porque lá muitas vezes tem neve, uma coisa ou outra, muitas vezes acaba sendo melhor eventualmente, né, a tração traseira. Ó, tô em terceira, cara, meio acelerador, e ele vai bem, né, cara? Eu gosto do Chevette por conta disso. Ele é um carrinho bem acertado, ó. Tá quase pedindo marcha. Carrinho bem acertado para andar. Ó que delícia passear aquele domingo, né, com um chevetinho desse. Fantástico, meus amigos. E eu comentei que essa mudança justamente do Chevette, né, final de 77, chegou em 80 ali, ele acabou mudando novamente, teve um outro facelift, então esse Chevette ele acabou durando pouco tempo, só que aquele facelift de meia vida, né, que eles chamam, é bem engraçado isso. Mas esse carro em especial tá com uma dirigibilidade muito boa, ó, nenhuma folga no volante, nada, incrível. Eu já comentei aqui que carro antigo você sempre tem que entender o contexto do carro antigo para poder falar sobre ele com propriedade, né? Mas esse carro tá muito bom de guiar. O volante dele tá perfeitinho, cara. Os carros do Guilherme realmente são bem legais, né? Carburador, uma coisa que sofre um pouco aqui no nosso mercado, né? Com o nosso combustível. Mas tá legal, cara, tá bem legal. Essa alavanca de câmbio, cara, a posição de guiar dele com a alavanca de câmbio aqui em cima é muito bem acertada, sabe assim? Pensa numa posição de guiar bem acertada, é a do Chevette, cara. Putz. Leva a marcha graciosamente. Ele é um carro que tem um equilíbrio dinâmico legal para a época. Você lê matérias de época, as avaliações, e o Chevette sempre bem elogiado. Tirando o pedalzinho aqui de
do acelerador, né? Que ele é um pedal meio torto. É bem engraçado o pedal do Chevette. Ele tem esse quê de ser meio torto, né? Ele fica mais fundo que os outros pedais. É muito engraçado. E esse painel eu sempre achei bonito, um painel simples, mas bonito, né? E buzina, opa! Mas o contexto todo do Chevette é legal, cara. Olha só, isso aqui dá aquela ventilada, fantástico. E, claro, né? Logicamente, eu sempre acabo contando umas histórias de família, e é engraçado porque em casa teve um Chevetinho 78, isso nos anos 80 já, né? Eu comentei, minha mãe teve um GP, um GP2 77 amarelo, lindo demais. A gente gravou com prata aqui na garagem. E depois da década de 80 acabou tendo esse 78. E eu lembro uma característica, era um SL, tinha aqueles detalhezinhos imitando madeira no painel. Mas um detalhe que eu lembro dele, que eu achava bem interessante, é que ele tinha aquele volantezinho que era da moda, aquele volante de madeira de diâmetro pequeno. Putz, eu achava muito legal aquele detalhe do Chevette, sabe? Umas coisas assim, curiosas, né? De você lembrar de coisa da infância. Mas muito bom de guiar, cara, esse carro, viu? Tá bem acertado, carburador bem regulado, o próprio câmbio você vê aqui sem jogo, volante sem jogo também. O que acontece muito andando em carro antigo é que a gente já tem experiência, e você, claro, o carro com 40 anos, esse carro tem com a minha idade, né, 45, você já espera que o carro vai ter uma coisinha ou outra quando você vai dirigir especificamente, né? Mas aqui, cara, me surpreendeu bem, que não tem nenhuma folguinha, cara, nenhum jogo no volante. Também a questão do câmbio, cara, tá justo para entrar as marchas. Cara, tá muito bom de guiar esse carro. Que beleza, hein? Vou comprar um Chevette, hein? Mas essa é uma ideia minha, comprar um carro do meu ano de nascimento, né? Eu acho legal, cara. Já tem essa ideia também, né? Um carro de 79. Cara, um reloginho esse carro pra andar, viu? Realmente bem acertado. É o que dá satisfação de andar em carro antigo. Você pegar um carro que tá redondinho, sabe assim? E um projeto muito comum para Chevette era botar o 2.5, né? Do Opala, que deve ficar muito legal porque é um 4 cilindros. Ou logicamente pega um motor moderno, o próprio motor GM de 1,8 litro que a gente conheceu no estilo, pô, já ficaria fantástico, né? Mas esse 1.4, cara, mantendo a originalidade, é sensacional também. E claro, essa é uma versão de entrada, versão L, mais simples. Você pega o SL, ele é um carro que tinha outros diferenciais, interior monocromático, né? Interior marrom, como de casa, beijinho com interior marrom, cara, muito bonito, viu? Muito bonito. Eu teria um Chevette dessa época, eu acho bem legal. Essas cores da década de 70, elas são apaixonantes, né, meus amigos? Realmente fantástico. Eu já vou me despedindo, dar mais uma voltinha antes de devolver o carro aqui pro Guilherme. E nos falamos. Cara, mas esse carro aqui dá vontade de ficar guiando um bom tempo, viu? Olha que beleza, uma manteiga para dirigir. É excelente mesmo. Curti, hein? Fantástico.
Um abraço, pessoal. Até mais.